Zé, você acha que Deus, e aí cada religião vai chamar de um termo diferente, talvez, eles se assemelham? Então, por exemplo, no cristianismo nós temos Deus, consta na Bíblia, que é Jeová. Aí, de repente, no hinduísmo a gente tem também um Deus, e esse Deus ele é muito parecido com o Deus do cristianismo, É lá. ou não? Não, eu tô Ah, só. No Com- Islã é Allah. é, eu tô só conjecturando a Uhum. hipótese. Aí, por exemplo, você vai até para a tradição nórdica. Ah, tem um deus. Esse deus ele se assemelha ou não? Eu tô viajando e cada deus é bem diferente do outro. Bom, Porque vocês devem ter antes provavelmente de pensado ser, nessa conversa. antes de, antes de ser ciências da religião, na Europa nós tivemos os estudos da religião e um dos enfoques desses estudos da religião foi a história comparada das religiões. E aí, dentro da história comparada das religiões, você tem a comparação entre vários elementos que constituem tradições e religiões. Claro que um deles é o transcendente. Então, Uhum, essa compreensão de Deus, de deuses, né, na ciência da religião, nós reconhecemos como transcendente, algo que está além do imanente, uhum, né, ou que alcançou esse status de estar além do imanente, como nós estávamos falando agora há pouco desse estado de Buda. Então, quando nós falamos sobre esse viés de estudo comparado das religiões, é possível também colocar num patamar de compreensão ou de similitude simbólica esses vários elementos. uhum. Mas se eu vou para a questão do hindu, que você aí citou, porque eu havia citado Brahma Sim, aqui, né? Brahma, exato. até aham. o Deus Criador. Mas lá ele não tem uma atuação na unicidade. Ele é tríade. Uhum. Mas no catolicismo, na igreja católica é tríade também. Sim. E até de uma forma geral no cristianismo, né? Ele é tríade entre Deus, Jesus e Espírito Santo. E aí eu gosto muito de um autor que inclusive está no Brasil, ele é um autor vivo que estudou a geografia da religião, foi um dos primeiros a pensar isso, que é um hindu, né? Que hoje é um sacerdote jesuíta, porque se converteu ao cristianismo. Ele está atuando no Brasil como professor visitante lá na PUC do Paraná. E ele nos apresentou estudos dessa questão migratória, que também possibilitou essas várias representações, né, desse transcendente em figuras que se assemelham à ideia cíclica, como é na questão do hindu, né? E aí o ciclo ele Dos cria a 12 em 12 tríade, anos. como você também tem na ideia do judaísmo da promessa e da busca de uma terra prometida. Mas eu tenho uma mesma raiz de povos que nômades caminharam para locais diferentes. Então, Joaquim Andrade, que é esse autor, que tem uma produção muito extensa sobre isso, ele defende essa tese para dizer que a compreensão que as pessoas vão tendo dessa superioridade representada nessas figuras está ligada aos seus deslocamentos e essa mobilidade. Então, essa ideia de um Deus único que, pela voz, cria tudo, e a ideia de uma tríade divina que representa a sua criação nas interfaces do ciclo da natureza, como é na questão do hindu. E é claro que judaísmo traz todas, ou melhor, nós trazemos essas heranças judaicas com uma presença muito forte no cristianismo. Uhum. Mas o cristianismo ele é dialogal, porque ele também foi uma tradição de difusão a partir daqueles que são chamados de apóstolos e que conheceram também outros povos e culturas e que foram também aprimorando essa forma até uma junção de um texto sagrado que norteou um pouco disso, mas só no século IV. Então nós temos um percurso anterior a isso, do cristianismo, que na interface com outras culturas também tiveram possibilidades de criar facetas diferentes dessa forma de ser cristão. E nós podemos perceber isso no Brasil, trazendo aqui para o século XXI, né? Uhum. Olha como o cristianismo no Brasil ele é diverso, multifacetado, né? E efetivamente de uma devoção popular que inspira tantos pesquisadores a querer entender por que no Brasil ele é tão diferenciado. Uhum. Mas Então, pode Tem ir, fale. santo que pode nem ir? santo Pode. canonizado é e é cultuado. O Brasil é fascinante, gente. É, pegando o gancho aí do cristianismo, né? O cristianismo, ele teve é, essa disseminação através dos apóstolos e tiveram as missões também, né? Que foram as que chegaram aqui na América Latina, né?
O que eu ia perguntar, é até ruim perguntar isso, mas assim, tem as outras religiões, se você tem conhecimento de outras religiões que exterminaram os povos para impor a religião dela? Até hoje, se bobear. O pensamento, né, que nós chamamos de decolonial, ou pensamento filosófico latino-americano, ele também bebe em outras fontes, né? Nós temos influências desses pensadores em pessoas que falaram em relação ao processo de colonização na Índia, que falaram em relação ao processo de colonização na África e que falaram também do processo de colonização nas Américas. E todas essas pessoas afirmam que efetivamente o domínio religioso legitimou o poder político, Independentemente da religião. independente da religião. E que isso muitas vezes levou ao extermínio, o extermínio de culturas. Uhum, sim, sim, porque eu penso assim que o, o Império Romano em si, ele era um apropriador cultural, né? Então ele chegava, ele se apropriava da cultura do lugar, implementava e conseguia o que eles queriam ali. Quando veio, né, não diferente muito do cristianismo aqui, você vê que existe uma apropriação a partir do momento que eles começam a pegar, usar esse termo, né, santos locais para atribuir ao católico, né? De repente você tem assim São Crispim, São Crispiano, que era o que confundem com Cosme e Damião. Você tem essa absorção, essa apropriação mesmo, né? As outras também. Nós temos outras formas de apropriação, né? Quando você tem um domínio persa, árabe, por exemplo, na Índia, eu vou comparar agora com a Índia, porque é o que nós estávamos tratando antes. Você tem a destituição de templos religiosos hindus para se tornar mesquitas. Você tem na Turquia, né, a famosa Capela de Santa Sofia, que hoje é uma mesquita, Mesquita Azul. Isso também é apropriação. Então, a apropriação de símbolos, porque essas pessoas, né, e esses santos são símbolos, né? Claro que consagrados na perspectiva do cristianismo. Sem ser no cristianismo, eles são símbolos, né? Porque tem essa configuração que muda um pouquinho. Ele vai tendo como diria o Pierre Sanchis, né? Uma similitude simbólica dentro de um processo sincrético que permitiu que a sobrevivência e a resistência desses grupos fossem através dessas aproximações. O mesmo eu posso pegar na tradição africana, né? Os negros, ao serem escravizados, trazidos, né? Não por vontade própria, né, gente? Todos nós conhecemos essa história. Mas trazidos ao Brasil... Mas é importante falar. Eles permitiram que o avanço agrícola se constituísse no país como uma outra forma de produção. Mas não é a única forma de produção que no país, né, se estabeleceu a partir da cultura africana. A cultura africana só sobreviveu pela resistência desses povos e a aproximação com os povos originários. Nem efetivamente são com os cristãos, com os povos originários. Muitos estudos hoje nos apontam e sinalizam esse caminho. No cristianismo, e essa aproximação com o cristianismo, e muitos então também vão trazer uma similitude dos orixás com os santos católicos, e é possível também encontrar em espaços religiosos de tradições africanas, né, no Brasil, que durante um bom período nós chamamos de afro-brasileiros, e agora começa uma reconfiguração, né, até da própria nomenclatura, elas se expressavam com essa aproximação. Então você tinha, né, claro, pessoas que cultuavam santos católicos, na realidade cultuando os orixás. Então, quando você fala de Santa Bárbara, muitas vezes estava se falando de Yansan. Quando se falava de Oxóssi, na realidade você estava falando, né, de São Sebastião. E traços da narrativa da mitologia africana estavam aproximando-se da vida desses santos por caracterizações.
e não por conhecimento de causa. Uhum. Então, essa é uma forma de resistência, né? E por isso, novamente eu falo, o Brasil é tão rico nessas expressões próprias. E a religiosidade popular é que abrigou tudo isso no sentido de acolher essa pluralidade, essas diferenças, e ao mesmo tempo criou espaço para as peculiaridades, para as singularidades que aqui se tem. Quando os escravos voltaram, por exemplo, para a África numa condição de libertos, e a gente chama de escravos porque foi a condição com que eles voltaram, inclusive muitos deles, na condição de libertos, eles não encontraram na África as mesmas expressões que aqui havia. Uhum. Tanto é que lá se formou as comunidades afro-brasileiras. Que é mais ou menos igual, trazendo para um outro lado, o jiu-jitsu, né? Só fazendo uma analogia, assim, um paralelo, que o jiu-jitsu é uma arte milenar, tal, e o Brasil desenvolveu o Brazilian Jiu-Jitsu, ou seja, um jiu-jitsu do Brasil. Então seria mais ou menos isso. Isso, como seria Não é? também no Brasil a Umbanda que é própria do É. Brasil, que é sincrética, e o Aí Exu. volta para África, não, isso aqui não é o que a Não. gente ensina, isso aí é o que tá lá no Brasil. E aqui Traz essa junção. é possível nem mais falar só de Umbandas, já é Umbandas, ela é plural, né? E assim por diante. Várias